Oi, gente! Estamos começando agora mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje vamos conversar um pouco sobre trajetórias na TI. Para isso, a gente vai fazer um podcast com um formato um pouquinho diferente. A gente vai fazer entrevista com alguns convidados, para eles nos contarem de uma forma um pouquinho mais próxima quais foram as suas vivências. Então, a gente vai começar aqui pelo Dudu. E aí, Dudu, tudo bem? Bom dia, Fernandinha, tudo bom? Bom demais. E aí, como que você começou? Dudu, conta um pouquinho aí da sua trajetória pra gente. Eu comecei na DTI há 10 anos atrás, né? Já tenho 10 anos de DTI, e eu comecei na DTI quando eu descobri que o pessoal, que o Schuster, né, e o Vinição, eles tinham aberto essa empresa, aberto a DTI. A gente já tinha trabalhado junto na antiga TAM. Nós trabalhamos 4 anos juntos lá na TAM. E aí, quando eles estavam com a DTI, eu liguei para eles, pro Schuster, e falei, cara, como é que tá aí? Vocês estão precisando de mais gente, mais alguma coisa? Eu tava querendo conversar com eles sobre essa oportunidade, a gente conversou, e aí eu comecei, né, efetivamente na DTI no final de setembro de 2010. Né? Mas você já trabalhava com TI antes da DTI, né? Exatamente, eu já tinha 6 anos, 6 anos de formado, né, na faculdade, mas de TI já eram 8 anos de carreira, né, 4 anos com o pessoal, né, 4 anos com o pessoal que fundou a DTI, né, lá na TAM, onde a gente já estava construindo essa mesma trajetória que a DTI tem, né, esse mesmo caminho. Então, isso já vem desde lá da época da ATAM, que a gente estava junto em 2005, né, que eu lembro de fazer entrevista com o Schuster, que o Schuster já perguntava o que era polimorfismo na época. Já tinha um tempo, então, que a gente estava junto. Uhum. E quais foram os caminhos, assim, que você passou? Qual foi a sua formação? Como que você chegou onde você está hoje? Olha, então, quando eu comecei na DTI, eu comecei como DL, né, como Developer Leader, o papel que a gente tinha na época, né, que era o cara que tocava os projetos, que fazia interface com o cliente, que botava o projeto para rodar, né, aqui dentro de casa. E eu comecei com alguns clientes, né, da DTI, passei por 2 ou 3 clientes antes da gente ir para Localiza, onde eu fiquei boa parte da minha trajetória dentro da DTI, onde eu fiquei atuando como esse líder técnico. E dentro da DTI, desde que eu comecei, a gente foi começando a lidar de uma forma bem direta com o cliente, né? Então a gente tinha que fazer reuniões constantes, né? Ter essas soft skills, né? De conseguir extrair tudo que precisa para a gente poder fazer as melhores entregas, né? Conseguir ajudar o cliente a entender as dores dele, quais são as necessidades, e desde aquele tempo eu fui me formando muito nisso, aí nessa forma de atuar, e então sempre atuei muito bem em linha de frente, assim, né? A partir daí a gente foi continuando a nossa trajetória aqui dentro da DTI, né? E eu fui passando por outros caminhos, fui passando a atuar, por exemplo, como arquiteto, né, há alguns anos já, onde fica achando, né, tipo assim, muita gente acha, arquiteto só fica lá olhando tecnologia nova e propondo desenho e fazendo POC e tudo, cara, aí que você vai conversar cada vez mais com os seus clientes, né, na verdade. Porque o arquiteto vai ser muito mais função dele traduzir o que o cliente fala em alguns requisitos da aplicação e fazer a interface com o squad mesmo, que vai desenvolver aquilo ali, para poder passar essas ideias para o squad e garantir que o squad está caminhando dentro dessa mesma linha. Já tem 3 anos que eu estou atuando como arquiteto, e à medida que a gente vai evoluindo aqui dentro da DTI, né, tipo assim,
vai começando a conhecer várias pessoas, principalmente pelo fato de eu ser mais velho de casa, atuo como suporte muito da galera, às vezes a pessoa precisa de alguma ajuda, já me conhece, né, vai fazendo isso. Por exemplo, hoje eu assumi também a apresentação do Ignition de testes automatizados que a gente tem aqui dentro, né, que é uma, é uma ferramenta que a gente tem aqui na DTI, né, os Ignitions, onde a gente bota a galera para conhecer alguns conceitos, algumas coisas. Então a gente tem um Ignition só sobre testes, a gente fala a importância de testes, por que testar, quais são os ganhos, as melhores formas, né, e hoje eu tô cuidando desse Ignition, eu faço essas apresentações, e também atuo muito como parte de liderança dentro da tribo, né, pelo fato de ser uma das pessoas que já está há mais tempo aqui, eu consigo ajudar o pessoal no que eles precisam, participar às vezes de alguma organização de alguma coisa, né, de evento e tudo, e ajudar a tocar a tribo aqui dentro mesmo, junto do Tech Manager, dos Scrum Masters, do pessoal todo aqui. Acho que eu já falei demais, né? Legal, você falou uma coisa, uma coisa bem legal aí, que é assim, não, às vezes as pessoas acham, né, que os arquitetos eles só vão ficar ali atrás do código, né, propondo coisas, mas na verdade muitos arquitetos ainda têm que ter essas soft skills assim de conversar com o cliente, né, de fazer essa interface, de ser uma liderança, né, porque afinal, no final das contas você acaba sendo uma referência técnica, né? Muito legal isso. E quais foram os motivos para você escolher essa trajetória, né? Se você pudesse olhar para trás assim, e falar assim, não, eu escolhi ser arquiteto por causa de... Cara, é uma coisa seguinte, Fernandinha, eu sei que eu sou uma pessoa que eu consigo me dar bem com todo mundo, eu acho que eu tenho uma certa facilidade, né, para conversar. Eu até brinco que eu, na verdade, eu sou bem tímido. O pessoal até fala, como assim você é tímido? Eu falei, sou tímido, a diferença é que eu sou cara de pau. Então, com isso eu consigo esconder minha timidez um pouco. Mas isso aí me ajuda nesse tipo de coisa, nesse tipo de conversa, nessa questão de conseguir transitar bem com os clientes, com as pessoas ali. E isso, unido a uma coisa que eu gosto, que é a tecnologia, né? Querendo ou não, a gente que é da área de TI, a gente gosta de tecnologia, a gente gosta de pensar em algumas coisas, a trajetória de arquiteto é algo que me atraiu desde sempre, sabe? Porque eu consigo unir essas duas coisas. Essa facilidade que eu tenho para lidar, para conversar com as pessoas, e também essa parte que eu gosto muito da parte técnica, eu gosto de explorar coisas novas. Eu em casa à noite, eu fico fazendo minhas brincadeiras, né, meus projetinhos aqui, e eu lembro, desde que quando comecei a desenvolver, eu sempre fazia isso, eu tinha meus projetos pessoais que eu começava a fazer, né, e onde eu tentava sempre explorar coisas novas, né, bibliotecas novas, frameworks novos, alguma forma diferente, alguma linguagem diferente. Então sempre começava esses projetinhos, tipo um sistema de gerenciamento das corridas de kart que a gente fazia aqui na DTI, um sistema de cadastro para os meus filmes, da minha coleção de filmes. E nisso aí é algo que eu sempre usei para me manter atualizado, né? Sempre fazia isso. Eu sempre percebia que eu gostava muito de começar esses projetos do tipo, cara, deixa eu pensar como que eu vou estruturar, o que eu vou fazer, que caminho eu vou seguir e tudo. E uma vez que eles estavam estruturados, na hora que tinha que botar a mão na massa, aí eu sempre meio que parava eles. Então, já era algo que eu gostava, eu percebi que eu gostava muito mais de pensar na forma estrutural da coisa, de ver qual caminho é o melhor, de experimentar um pouco aquilo, né, de fazer as POCs, de fazer as coisas todas. Isso se encaixa bem, eu acho, no papel do arquiteto, né, do que o arquiteto vai fazer. Então, muito por isso que eu segui bem essa trajetória, sabe? Você vê que os arquitetos hoje, de fato, assim, muitos fazem algumas coisas parecidas com o que você falou, né? Assim, ficam testando coisas e o tempo inteiro se questionando, né? Se está seguindo a melhor solução. Sim. Muito legal, muito legal. Então, assim, né, para a gente finalizar essa nossa partezinha, quais conselhos você daria para quem tá começando, talvez, né? Ou assim, que está pensando em seguir essa trajetória de arquitetura?
Olha, o principal, eu acho, tipo assim, é saber ouvir, sabe? É saber escutar, tipo assim, eu sou arquiteto, eu sei tudo. Cara, não, você não sabe, você vai falar bobagem, você vai dar ideia errada. Isso acontece, isso vai acontecer, e você tem que saber ouvir outras pessoas para poder perceber quando que você está indo para um caminho que não é o melhor e poder fazer correção de rumo em cima disso. Um arquiteto que simplesmente só conhece uma tecnologia e segue aquilo ali para tudo, usa aquilo como bala de prata, cara, provavelmente ele vai errar de forma constante, sabe? Se ele sabe, se ele já experimentou algum caminho, já viu aquilo ali e não deu, cara, vamos para outro. O ideal é que a gente tente sempre simplificar a resolução do problema que a gente está mexendo, não tentar, às vezes, pensar demais, falar, nossa, eu vou começar um sistema aqui, vou botar um Kubernetes com Service Discovery, com tudo, beleza, você vai fazer isso aí, mas você tem o que? Vou ter, tipo, 3 microserviços só. Cara, que overkill que você está fazendo, né? Tipo assim, tem que saber que às vezes um monolitão serve, dependendo do que é a necessidade, sabe? Então, acho que é bem por aí. É muito importante também a gente saber que nós vamos ter que estar sempre nos atualizando, né? Sempre procurando coisas novas, sempre experimentando, né? Tentando ver, procurar formas fora da caixa, às vezes, para resolver algum problema. Então, um arquiteto é alguém é, que vai precisar estar bem antenado, né, com, com as novas necessidades, as novas tecnologias, as novas formas de se resolver os problemas, e também sempre ser uma pessoa que tem uma facilidade de conversa com o cliente, é, como de que sabe como, como extrair o melhor possível das entrevistas com o cliente, dos discoveries, dos design sprints e traduzir aquilo nas melhores práticas para aquela solução, sabe? No melhor desenho possível para aquela solução. Você falou um negócio muito massa, que é esse negócio de se atualizar, né, o tempo inteiro. Isso é um dos grandes desafios da TI, né, que as coisas são tão dinâmicas, né, mudam tão rápido, novas tecnologias, novos frameworks que surgem aí o tempo inteiro. E realmente, né, o papel do arquiteto também é estar por dentro, né, dessas coisas. Exatamente. Para conseguir, de fato, fazer boas intervenções, né? Exatamente. E sempre saber também que tem que contar com a ajuda dos outros, né? Tipo assim, às vezes o cara não precisa ser especialista em todos esses frames, porque é impossível. Mas ele consegue saber o que cada um faz, quais são os problemas que cada um deve resolver e procurar as pessoas que são especialistas naquilo ali, às vezes dentro da própria empresa. Falar, amigão, me ajuda numa coisa aqui. Legal, essa sua última frase aí, acho que deu uma esquentada no coração das pessoas aí, né? Tipo, nossa, meu Deus, eu vou precisar saber de tudo que está surgindo. Não, sem chance. Muito legal, Dudu. Obrigada, Dudu, muito obrigada pela disponibilidade. Valeu demais por essa conversa. Estamos aí. Até mais. Falou, até mais, pessoal. Agora a gente está aqui com o Humberto, que vai contar um pouco para a gente da trajetória dele. E aí, Humberto, tudo bem? Como que você começou na TI? Conta pra gente. Oi, gente, meu nome é Humberto, eu tenho 29 anos e sou formado em Sistemas de Informação pela UFV. Eu comecei com TI, foi na faculdade mesmo, aí depois, quando eu formei, eu tinha o intuito de ir para uma grande capital, né? E aí, meu primeiro emprego, eu foquei em ir para São Paulo. Aí lá, inicialmente, eu ia trabalhar com mobile, mas o destino me guiou para desenvolvimento web. Aí foi onde eu comecei o primeiro contato com Web API. Na época era PHP e AngularJS para front-end. E nisso começou a tendência de desenvolver em front, porque na época lá tinha muitos desenvolvedores back, mas poucos com front. Mas aí acabou que eu fiquei mesclando os dois, né? Trabalhava como full stack. E aí fiquei lá quase 2 anos, aprendi muita coisa por lá, sabe?
de comunicação, back e front, e aí foi o primeiro pontapé inicial, né? Aí depois eu quis voltar para Minas, porque minha família é toda de Minas, e acabei vindo para BH. E em BH eu vi um nicho de mercado muito grande no front ainda, só que já voltando para o Angular novo, né? Angular 2+. E nisso eu já comecei a trabalhar em projetos. Aí eu fiz um projeto para o FMG, de um laboratório. Nesse projeto especificamente eu trabalhei em AngularJS ainda. E aí depois eu fui para um projeto que era de venda de passagens. E aí nesse projeto de venda de passagem aérea foi com o Angular 2+. E aí nisso eu fui aprimorando e focando minha stack no front, no Angular. Aí beleza, passei por outras empresas, fiz um projeto para o Sebrae também, usando o Laravel para back-end, Angular 4, acho que era Angular 4 para o front. E aí, nessa trajetória, eu entrei na DTI, né? Cheguei na DTI para dar suporte na Potencial, o cliente era Potencial. E na época lá que eu cheguei, o projeto ele estava passando por algumas turbulências, assim, principalmente no front. E aí foi onde o pessoal me alocou lá. E aí, vendo aquele cenário lá meio caótico, o cliente meio que pegando pesado com o time e tal, o pessoal não tinha tanta credibilidade, assim, né? E aí eu fui analisando todos os problemas que eu via lá na arquitetura do front e tal. Foi até eu fazer um documento assim bem simples assim, mas colocando todos os gargalos, todas as coisas que eu via de problema na estrutura do Angular. E aí eu passei pro Fabrício, e aí o Fabrício alinhou com o cliente que teria que ter uma refatoração. O cenário lá foi tipo assim, levado à refatoração, porque tipo assim, não conseguia fazer nenhuma feature nova, não tinha, quando a gente rodava a aplicação, a gente não conseguia fazer nenhum caminho assim de uma função A para a função B, porque o console explodia log. Aí, visto esse cenário, a gente foi tocar a refatoração, e um dos grandes pesos que foi a chamada da refatoração assim, para o cliente foi esse documento que eu fiz. E aí, nisso, eu já comecei a ganhar um pouquinho de credibilidade dentro da DTI. E aí, beleza, a gente passou pela refatoração. A refatoração foi algo bem assim, difícil na época, porque a gente gastou 2 meses e meio, porque a gente viu um cenário que as APIs construídas no back, elas eram JSONs gigantescos. E quando era JSON gigantesco, chegava esse cara grande lá pro front, e aí a componentização do front estava errada, né? E acabou que a gente teve que refatorar tudo. Tudo assim, né? A boa parte das APIs e tudo do front. O front realmente foi praticamente 90% refatorado. E aí a gente cai num cenário onde os erros que aconteciam no front foram extintos. A gente colocou o front assim num patamar acima, e aí o produto evoluiu muito, sabe? E aí o cenário que a gente tinha do cliente ser um inimigo do time inverteu totalmente. Foi de onde, tipo assim, aí foi onde deu um boom, assim, na minha carreira na DTI, sabe? E aí, com esse engajamento do cliente, do produto e tal, me fez ser uma referência em Angular na DTI, na Triba. Hoje você atua como desenvolvedor sênior, né? Como que qual foi o motivo, né, para você escolher essa trajetória e talvez assim até mais, né?
que é uma coisa que as pessoas perguntam. Por que você não quis seguir uma trajetória de liderança, né, ou de arquitetura? Quais foram esses motivos? Então, eu tô num projeto novo, eu saí do projeto da Potencial, comecei tem uma semana e pouco, um projeto novo. Eu tô como DL lá, mas o intuito não é eu ser o DL de lá, eu tô, tipo, ajudando, porque como eu já fazia um papel de braço direito, acaba que eu sei alguma coisinha. Mas a ideia que eu sempre falei com o Fabrício é de não ser DL, é porque eu quero ser aquele cara que coda muito, sabe? E não fica muito de reunião, muito conversando com o cliente, sabe? Só conversa quando for fazer um refinamento, alguma coisa. E eu não sei bem, assim, mas o cenário que eu vivia na minha antiga tribo, o DL codava pouco. Então, tipo assim, eu não gostava desse cenário onde eu tinha que desenvolver pouco. Porque, tipo assim, eu prefiro ficar como um dev sênior, onde, tipo assim, a tarefa mais complexa, mais difícil eu pego. Entendi. E é bem possível, né? Assim, é uma coisa legal das pessoas também saberem, né? Que realmente é uma trajetória possível, né? De que você consegue continuar progredindo na carreira, mesmo ficando, né, nessa posição, né? Nesse papel, tipo, exercendo esse papel de desenvolvedor sênior, né? Pegando, talvez, desafios cada vez mais complicados, né? Isso. Então, Beto, para a gente finalizar aqui, quais são os conselhos, né, que você daria para alguém que tem esse mesmo perfil seu, que gostaria realmente de ficar muito imerso nessa parte técnica, né, de desenvolver, de codar? Quais são os conselhos que você daria? Ué, eu sempre segui as comunidades, né? Tipo assim, se você... Eu acho que o principal ponto é você acreditar no que você está trabalhando. É a primeira coisa, sabe? Se você se sente bem, você está trabalhando com algo que você vai crescer profissionalmente, assim, não só em DTI, ou como eu citei no exemplo lá, você chega em um projeto, você começa a se questionar sobre as coisas, como está estruturado, como que as coisas funcionam, e você estudar para propor uma solução melhor, isso aí já é o caminho perfeito para o cara querer ser dev sênior e tal. Então, eu acho que é isso, sabe? Você tem que gostar da parte técnica, né? Porque eu conheço muita gente que desenvolve e não gosta tanto do código. E você tem que ver o mercado em si, né? Você tem que ver o que está bombando, você tem que ler muita documentação, você tem que seguir as comunidades, porque a gente, no dia a dia, a gente fica tão ocupado assim que a gente não consegue ficar lendo as documentações o tempo inteiro e tal. E acho que é isso. De tecnologia fomentam as novidades na sua cabeça. Do nada você está ali navegando na rede social e tem uma novidade do seu trabalho ali. E aí você acaba criando mais experiência, né? Aumentando sua estética. Agora, a Melissa, que está aqui com a gente. Oi, Melissa, como que você está? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, como que você começou. Tudo bem. Fernanda, me apresentando, né? Meu nome é Melissa, eu sou cientista de dados aqui na DTI e eu sou graduada, né, com bacharel em estatística e tenho mestrado na mesma área e venho atuando aí desde 2015 como cientista de dados. Quais foram os caminhos que você passou, né? Como que você chegou onde que você está hoje? Eu comecei minha carreira em 2015, foi na época que eu estava assim, terminando a faculdade, e eu comecei um projeto de visualização de dados. E foi muito legal, assim, foi minha primeira experiência e foi uma empresa muito bacana, mas teve toda aquela dificuldade, né, que a gente tem quando sai da faculdade com conhecimento teórico e vai para o mercado. Na época eu não tinha experiência nenhuma com banco de dados, por exemplo, então eu tive que, enfim, foi quando eu comecei a programar, de fato, né, então eu comecei a aprender
a manipular bases de dados, aprender linguagens de programação e tudo. Então, essa primeira experiência, assim, tudo era muito novo, né? Tudo muito diferente. Depois eu fui atuar também, né, como cientista de dados, eu atuei por alguns anos na Secretaria do Estado de Fazenda, e lá, assim, nessa época, eu já dominava as ferramentas que eu trabalhava, né, e não teve nada muito, embora eu tenha trabalhado com tecnologias diferentes, não é nada muito diferente, não é nada muito difícil, né, você adaptar de uma tecnologia para outra. Nessa segunda experiência, assim, a minha maior dificuldade foi que eu fui trabalhar com despesas, com dados do governo, então, assim, tudo era muito... Tinha uma legislação por trás e eu tive que estudar muito, né, para conhecer as regras de negócio, para ver o que fazia sentido nas minhas análises ou não. Então, assim, nessa segunda experiência minha, eu acho que, assim, o que marcou mesmo foi eu ter que aprender a me comunicar com os colegas para pegar esse tipo de conhecimento, conseguir buscar, né, na legislação também, quando eu precisava. Então, acho que foi o aprendizado que ficou. Aí depois, então, eu vim trabalhar aqui na DTI, tem cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estou aqui, e também atuo como cientista de dados, e assim, o que eu tive, assim, como maior desafio, né, quando eu vim para a DTI, foram 2 coisas principais. A primeira é que eu tive que aprender a utilizar a metodologia ágil. Desde então, nunca tive contato, né, então eu tive que mudar um pouco, né, o jeito de trabalhar. Além do que antes também eu trabalhava muito sozinha, né, eu ali fazendo um papel de analista de dados em uma equipe de outras habilidades, né, e aqui na DTI não. As equipes da DTI são multidisciplinares, né, então eu tive que aprender a fazer muitas outras coisas e também trabalhar mais em equipe, ensinar as pessoas a fazer uma coisa que até então eu fazia sozinha. Então, mudou um pouco o jeito de eu trabalhar nesse sentido, que eu achei, assim, super positivo, porque eu tenho aprendido bastante. Legal. E eu fiquei com uma dúvida. Você atuava como analista de dados antes de vir para a DTI? E na DTI você começou a atuar como cientista de dados? É isso? Desculpa, Fernanda, eu uso como sinônimo. É porque... mas, na verdade, eu atuo como cientista de dados. Na minha experiência anterior, era mais um perfil de analista mesmo. Tem algumas habilidades da ciência de dados que eu não desempenhava e que agora eu venho desempenhando, justamente por essa questão aí da multidisciplinaridade, né? Por exemplo, por exemplo, análises tarefas, né, que antes eram feitas por um engenheiro de dados e que hoje eu consigo absorver, né? Ah, legal. E você falou que você fez um mestrado também, né? Quando que foi? Por que você resolveu fazer um mestrado nessa sua trajetória? Na época eu estava um pouco dividida, foi logo quando eu formei na faculdade, eu emendei o mestrado direto e eu estava dividida, assim, até então eu tinha feito um estágio, mas eu não tinha muita experiência no mercado, então eu estava assim, queria ir para o mercado, mas tinha um receio e eu tinha ido, assim, muito bem na parte teórica, né, da faculdade, então meio que a própria faculdade já te direciona, né, para o mestrado. Então, eu fiquei aí num período de aproximadamente 2 anos, fazendo mestrado e trabalhando na área. Foi nessa primeira experiência que eu mencionei, né, um projeto de visualização de dados. E no final, assim, acabou que eu resolvi que eu queria ir para o mercado mesmo, assim, que eu não queria continuar, né, na área de pesquisa, e foi isso. Ah, legal. E por que você escolheu, assim, essa trajetória, né, de trabalhar como cientista de dados atualmente? Eu acho que a parte cientista foi um pouco da minha criação, assim, né? Eu sempre li muito, dentro de casa tinha essa cultura, então acho que essa parte de você ser curioso, enfim, de querer ser cientista, veio disso. E além disso, eu sempre, sei lá, gostei muito de matemática, de ciências exatas, gostei muito de tecnologia, então eu acho que à medida que eu fui amadurecendo e, enfim, fui fazer o vestibular e comecei a estudar, isso se tornou uma trajetória bem natural, sabe? Entendi. Muito legal. E acho que por último aqui, né,
Quais conselhos assim você daria para quem gostaria de seguir uma trajetória como essa? Acho que tem muita gente hoje também, né? Não só que é formado em estatística como você, mas que quer fazer transição de carreira, né, para a ciência de dados. Quais conselhos você daria para essas pessoas e também para quem está aí na faculdade de estatística e quer seguir também essa trajetória? Para o pessoal da faculdade, eu acho que assim, o conselho seria estudar além do que o que a faculdade oferece, né? Porque a faculdade ela oferece, né, um conhecimento teórico, que eu acho que é muito bom e que é uma base muito boa, mas quando a gente vai para o mercado, a gente está trabalhando, né, com tecnologias e, enfim, um monte de ferramentas que a gente não aprendeu antes, né? Pelo menos na faculdade de estatística, a parte de banco de dados, eu acho bem, enfim, a gente não aprende muito sobre isso. Então, quando a gente vai para o mercado, a gente tem um período de aprendizado que eu acho que a pessoa que já está se preparando para atuar como cientista de dados já tem enfim, já pode ir estudando, enfim, em paralelo, né, na faculdade. Já em relação às pessoas que já atuam, né, na área de TI e que querem atuar também como cientista de dados, eu acho que passa pelo mesmo caminho, né, de você fazer cursos, enfim, estudar e talvez uma pós-graduação, coisas do tipo. Mas, além disso, eu acho que focar, talvez seja focar, né, porque ciência de dados é uma coisa que eu acho que é muito, muito ampla. Então, talvez, se a pessoa que estiver querendo mudar de área, ela escolher, não, eu quero mexer com linguagem natural e eu quero aprender bastante sobre isso, eu quero mexer com análise, sei lá, de dados históricos, análise de dados temporais, talvez, assim, para quem está começando, eu acho que é um bom caminho, porque às vezes eu vejo pessoas querendo aprender um pouquinho de tudo e não, enfim, e acaba não absorvendo tanto, né? Beleza, muito obrigada, Melissa, pela disponibilidade, por estar aqui conosco. Obrigada. Nesse novo formato aí, diferente do podcast. Muito obrigada. Bacana, eu que agradeço por vocês me convidarem. E aí, Bruna? Agora você que está aqui com a gente, como que você está? Conta pra gente um pouco da sua trajetória, como que você começou. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Então, meu nome é Bruna, eu tenho 27 anos, eu atuo como analista de dados em projetos de data science na DTI. Então, como que eu comecei essa carreira, né? Como que eu comecei na área de TI? Meu primeiro contato com a TI foi na UFMG mesmo, durante o curso de estatística. Eu sou formada em estatística. E uma das linguagens que a gente aprende durante o curso é o R. O R, inclusive, é a minha linguagem mãe, né? Então, eu tenho um apreço muito grande por esse software, por essa linguagem, e eu acredito que o R deve ser o queridinho aí de muitos estatísticos. Atualmente, na DTI, eu trabalho com o Python, que foi outra linguagem que eu sempre tive curiosidade e interesse de estar aprendendo, de estar atuando, né? E é uma linguagem, assim, sensacional também, que eu acho que vale a pena muitas pessoas aí estudarem também. Eu acredito que para quem quer seguir nessa carreira de dados, o Python ou o R, eles são linguagens fundamentais. Realmente, né, o Python está aí entre as linguagens mais desejadas, né, as linguagens mais aprendidas e até também mais que as pessoas mais querem contratar pessoas que sabem, né? Realmente, Python é uma linguagem que está sempre em crescimento. Legal. Isso. E quais foram os caminhos que você passou para chegar onde você está hoje, atuando aí como analista de dados? Eu vou falar do meu primeiro estágio. Foi o primeiro projeto prático de dados que eu tive contato. Foi um estágio na UFMG mesmo. Foi um trabalho super interessante sobre o desempenho acadêmico dos alunos dos cursos de graduação do UFMG, com o objetivo de redução da taxa de evasão e avaliação do impacto da política de cotas. E por que esse trabalho marcou tanto o início da minha trajetória, né? Foi aí que eu pude ver na prática como que é possível a gente se orientar pelos dados.
tomar decisões estratégicas através dos dados, né? E a partir disso, a partir dessa orientação que a gente tem pelos dados e dessas decisões que a gente pode tomar através dos dados, a gente pode gerar algumas ações. E isso, assim, marcou muito o início da minha carreira, foi um trabalho super interessante que eu falo dele até hoje e que eu pude ver mesmo como que é na prática, né, um projeto de dados assim. E outro ponto bem interessante também é que a gente, como analista de dados, a gente consegue atuar nas mais diversas áreas do conhecimento. Eu trabalhei numa empresa que presta serviço de consultoria, então eu atuava assim, em diversas áreas do conhecimento. Eu atuava na área da saúde, da educação, da engenharia industrial, e eu aprendi assim, diversas técnicas estatísticas, coisas que eu nem pude ver na faculdade, que eu aprendi na prática mesmo. Foi um trabalho muito interessante, para você poder atuar em diversas áreas do conhecimento. E o campo de atuação é muito vasto mesmo, né? Que eu acho que é uma característica muito legal, assim, nessa carreira de dados. Realmente, né, assim, esse negócio, né, hoje está todo mundo, todas as empresas, né, de diversas áreas, igual você mencionou, que estão querendo ser data-driven, né, que estão querendo se orientar por dados, que estão começando a construir essa prática, né, de olhar mais para os dados, de tomar decisões baseadas neles, né. Então, acho que isso é uma tendência também, né, que está crescendo. A gente falou um pouco disso no podcast de retrospectivas e de projeções. E acho que é isso, né? As pessoas, essa é uma área que realmente está crescendo muito também, né? É isso mesmo, Fernanda. Tem um matemático, o Clive Ham, que ele falou que os dados são um novo petróleo, né? E qual que é a ideia, né, dessa frase assim? É que os dados são tão valiosos quanto o petróleo. E quem souber fazer bom uso deles, né? Tirar, tipo assim, algum proveito dos dados, aproveitar todo esse potencial que os dados podem proporcionar para a gente, com certeza só vai ter a ganhar. Isso aí. E quais foram os motivos, Bruna, que você escolher essa trajetória assim, de ciência de análise de dados, né? Então, eu acredito assim que o motivo principal é gostar do que eu faço, né? Eu sou apaixonada por analisar dados, eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto de saber como que as coisas funcionam, por que aconteceu, o que está influenciando nisso, o que está influenciando naquilo. Então, eu gosto muito do que eu faço e, além de trabalhar com pessoas que eu admiro muito também, né? E eu acho isso interessantíssimo, você poder se orientar pelos dados, né? Tomar decisões baseadas em dados, né? Então, assim, esse é o principal motivo por eu ter escolhido essa trajetória. E outra coisa que eu acho muito legal também é que a gente está em constante aprendizado, né? E eu acho que essa constância pelo aprendizado, ela é um ponto muito atrativo, porque sempre sai algum framework novo, ou, sei lá, por exemplo, agora saiu a LGPD, você sempre tem que estar atento a essas novidades que estão aí saindo no mercado. Uhum. Ao mesmo tempo que isso é um desafio, né, de estar o tempo inteiro, essa dinamicidade de coisas, é um fator motivador também, né, igual você falou. Sim, ao mesmo tempo que é um desafio, é um fator motivador, isso aí. E quais conselhos você daria para alguém que está na universidade, ou até que nem escolheu ainda qual curso vai fazer, para seguir essa trajetória sua? Assim, você já falou um pouco, né, do Python e do R, mas o que mais que você daria de conselho para essas pessoas? Olha, se você gosta de dados, né? Se você quer saber o que aconteceu, como aconteceu, o que está acontecendo, quer ajudar as pessoas em empresas a se orientarem por dados, e se você acha também, né, que o conhecimento constante assim, é um atrativo, você está no caminho certo, sabe? É isso mesmo. Legal. Gostei, parece bom. Vendeu bem. Obrigada, Bem interessante.
Eu particularmente gosto muito, né, dessa tomada de decisão aí com base nos dados, né? É um mercado bem amplo. Eu acho que é isso que a gente deveria fazer, né? Assim, as empresas deveriam sempre estar procurar fazer isso, né? Sim, com certeza. Muito obrigada, Bruna, pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Fernanda, o convite. Valeu demais. Valeu. Por último, mas de forma alguma menos importante, estamos aqui com a Mari. Oi, Mari, tudo bem? Como que você começou na TI? Conta pra gente um pouquinho aí da sua trajetória. Oi, bom, meu nome é Mariana, né? Hoje eu atuo na DTI como líder técnico ou DL, né? Como a gente costuma abreviar aqui. E como eu comecei na TI, bom, eu sou formada em Engenharia de Controle e Automação pela UFMG. E não necessariamente é um curso, né, que é voltado para TI. Inclusive, quando eu iniciei minha graduação, eu nunca, né, não pensei, né, em nenhum momento em trabalhar com TI. Inclusive, durante o meu curso tinha até algumas matérias, né, de programação e eu era péssima nessas matérias. Eu achava que eu não levava nenhum jeito, então realmente eu não imaginava, né, essa opção de carreira. Porém, chegando mais no final do curso, né, eu fiz um estágio na área de controle e também antes disso eu tinha feito a iniciação científica na área de automação e nenhuma dessas duas experiências, né, era algo que eu me via fazendo para o resto da vida, não era um rumo que eu queria tomar na minha carreira profissional. Então isso acabou me fazendo pensar bastante, né, em como que eu ia levar minha graduação, se aquilo estava certo mesmo ou não. Mas mesmo assim, como eu estava no final do curso, eu resolvi continuar e buscar novas áreas, né, novas experiências para eu acabar me decidindo. Então, nessa época, eu resolvi dar uma segunda chance para a área de programação, né, TI, e comecei a puxar algumas matérias do tema e também procurei estágio. Foi quando apareceu, né, a oportunidade de estágio na DTI, e eu acabei, né, tentando, fui lá fazer entrevista. Engraçado que na época, né, isso já tem, acho que uns 6 anos, quase 6 anos, a gente tinha que levar, a DTI era bem menor, a gente tinha que levar o histórico escolar para a entrevista, e eu fiz entrevista com o Vinícius Paiva, e ele me questionou, né, o fato de eu estar tentando um estágio em TI, e sendo que eu não ia bem nas matérias, né, de programação, as matérias relacionadas do curso, e eu expliquei mais ou menos tudo que eu estou explicando agora, né, que eu queria voltar minha carreira para a área. Na verdade, eu queria mesmo experimentar essa área, né, ver se eu ia gostar mesmo. E, assim, acabei sendo admitida, não sei como, mas eu fui admitida e comecei... início de 2015 ou final de 2014, nem lembro direito, mas por aí, tem uns quase 6 anos. E no início eu lembro que eu me sentia assim, como se não soubesse nada, assim, eu me sentia, todo mundo tinha um conhecimento muito maior do que o meu, e eu ficava assim, gente, será que um dia eu vou chegar nesse nível? Como é que vai ser? Mas a DT era bem menor e assim, o clima era muito... o pessoal era muito... o clima era de querer entregar os projetos, a gente tinha um contato muito próximo com o cliente, né? Então, assim, aquele clima de todo mundo se esforçando para os projetos darem certo e também eu conseguir ver a implantação dos sistemas no cliente, eu vendo que os sistemas faziam diferença na vida dos usuários, como vendo na prática mesmo o efeito do meu trabalho, me fez ficar muito motivada, e aí que eu comecei a me ver, né? Comecei a ver um rumo profissional que eu conseguiria, né? Um trabalho que eu conseguiria fazer para o resto da minha vida, né? Dar um sentido, né? Um sentido profissional para mim. Bom, foi isso.
História curiosa e super inspiradora, assim, né? Não imaginava que você tinha passado por isso, assim. E legal, porque hoje você é uma DL na DTI super elogiada, né? Super reconhecida, né? E como que você acha que você chegou como desenvolvedora líder ali nesse lugar? Quais foram as skills, né? Sei lá, as habilidades mesmo para isso, assim. Bom, eu acredito que eu tive referências muito positivas desde o início desde quando eu era estagiária até quando eu fui contratada e virei, né, líder de desenvolvimento. E, assim, o que eu acho que me fez ser bem-sucedida foi sempre buscar ajuda. Então, desde o início, né, igual eu falei, eu me sentia como se eu não soubesse, que eu soubesse nada, assim, né, que eu era muito crua ainda na área. Então, eu sempre busquei ajuda e eu acho que até hoje eu tenho esse hábito de sempre buscar ajuda, opiniões. Então, isso me ajudou muito, não só a tomar as melhores decisões, como aprender cada mais rápido, né? Outra coisa é me envolver muito com a área de negócio do cliente. Assim, eu procuro entender ao máximo, eu procuro questionar bastante, eu procuro me envolver bastante para dar opiniões e tomar as melhores decisões dentro do projeto. Eu acho que, resumindo, eu acredito que essas duas características que me fizeram, né, chegar até aqui. Muito massa, assim, né? O desenvolvedor líder, né? Hoje é um papel que a gente sempre precisa, né? Sempre precisamos de pessoas que tenham um perfil, que esse é esse perfil, né? Que você está citando aí. É um papel muito, mim, muito importante. Eu vejo, assim, como o melhor dos mundos. Eu costumo sempre falar, assim, quando eu estou orientando as pessoas, né, em questão de trajetória, que, para mim, esse é o melhor papel. A gente faz interface ali com várias áreas, né, a gente conversa muito com a equipe de negócio, discute, traz ideias e conversa muito com o pessoal de design, discute usabilidade, tudo isso. Tem aquela parte de desenvolvimento que, para mim, é fundamental também, mas é menos do que um desenvolvedor. E também tem uma partezinha de gestão, né, que é fazer o planejamento da sprint, a gestão das atividades, e a outra parte de mentoria, que também é muito legal, ensinar as pessoas e vê-las chegando, né, no mesmo lugar que a gente está ou além. Nossa, muito, muito bom e muito inspirador mesmo, assim. E isso que você falou, né, do melhor dos mundos, assim, queria até te perguntar, porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu cheguei nessa trajetória de desenvolvedor líder, mas será que eu preciso agora ser um tech manager ou ser um arquiteto para continuar a minha progressão? O que você acha sobre isso, assim? Você tem essa vontade ou não? Então, como eu falei, né, eu sou muito fã dessa função, desse papel. Então, assim, acho que já tem uns 3 anos que eu faço isso, e isso sempre, assim, eu fiquei pensando, né, Tech Manager, não necessariamente, eu acho que eu não tenho muito perfil, então eu sempre evitei, né, essa área. Eu acho que não é obrigatório seguir para esse lado. E de arquiteto também não. Acho que aqui na DTI, por exemplo, a gente tem liberdade, né, de escolher os nossos caminhos e as nossas trajetórias. E, assim, eu, por gostar muito, sempre quis me manter nessa posição e, enfim, deixar meu coração me levar. Se algum dia eu sentir vontade, né, de mudar de função, de assumir, de experimentar um outro papel, eu sempre tive liberdade aqui de buscar essa trajetória. Inclusive, nesse mês passado, né, eu resolvi me desafiar um pouco e aceitar, né, assumir o papel de arquiteto, e provavelmente devo começar no ano que vem ou ainda no final desse ano. Mas, assim, não é obrigatório, eu acho. Eu acho que é muito da vontade da pessoa, né? Eu estava me sentindo um pouco já estacionada, assim, sabe? Às vezes a gente chega num momento que o aprendizado
abaixo um pouquinho, e aí eu quis assumir novos desafios, porque eu achei que, assim, eu botaria, né, aprender bastante, inclusive poder ajudar mais de uma equipe, né, não só a equipe que eu estou liderando no momento. Sim, e o bom também é que você, se por acaso, né, se acabar não gostando dessa trajetória, você sempre tem a oportunidade de retornar, né, e de voltar para fazendo o que você com certeza gosta pra caramba, né? Muito legal. Mas, inclusive, eu até falei que ia ser um experimento, assim, né? A gente nunca sabe se vai dar certo ou não, mas essa liberdade existe, é muito legal. Com certeza. E quais conselhos, assim, pra gente finalizar, você daria para alguém que gostaria aí realmente de ficar também como desenvolvedor líder, né? De se tornar um desenvolvedor líder? Bom, o conselho vai bastante, bem similar às características que eu falei, né? Tipo, procure ajuda sempre. É o conselho que eu sempre dou. Em caso, para as pessoas buscarem ajuda, né? A gente tem uma rede de suporte aqui na DTI muito boa e uma cultura já de compartilhar conhecimento, que é muito legal. Então, eu gosto sempre de incentivar, né? Ou me colocar à disposição das pessoas para ajudar, ou então orientá-las a sempre pedir ajuda, às vezes em casos de dificuldade, de pessoas que já passaram pelo mesmo problema, ou de pessoas que você sabe que são mais experientes, para sempre, né, aprender mais e tomar as melhores decisões. Muito legal. Obrigada, Mari, por aceitar esse desafio desse novo formato de podcast, pela disponibilidade. Muito obrigada, valeu demais. Até mais. Uhum. Pode ir quando você quiser, então. Tá bom. Gente, eu saio ou fico aqui? Pode sair, você Pode sair se quiser. Ai, velho, deve ter ficado cheio de coisa gaguejando aí, meu Deus do céu. Tá ficou bom, não, gente, ficou ótimo, Mari. Nem sabia que vocês tinham passado por essas coisas, gostei de saber. Tentando aí, né? Vamos ver. Valeu. Bom, gente, chegamos então ao fim desse episódio, né, diferente aí que a gente resolveu gravar. Muito obrigada por todo mundo que acompanhou até aqui. Foram, né, depoimentos muito sinceros, muito próximos das pessoas. Espero que vocês gostem desse formato. E é isso aí. Ouçam nosso podcast na sua plataforma preferida. Sempre. Obrigada, gente. Até mais. Até a próxima.